Saudações, bem-vindos a mais um programa. Hoje estamos aqui com uma cara que não é nova, já esteve cá mais de duas, três, quatro vezes. Ela é daqui, não é? Chama-se Frida Konuane e é a nossa conselheira, é a nossa madrinha aqui no nosso Way e é a madrinha de tantas outras pessoas que nos acompanham do outro lado. As pessoas pediram, as pessoas disseram a nível do Facebook, TikTok, Instagram, que estavam com saudades da Frida. E ela está aqui mesmo para trazer em debate alguns pontos que são relevantes para a nossa sociedade. Vamos falar da rejeição, vamos falar do que tem acontecido nos dias de hoje nas igrejas, vamos falar do peso que a mulher viúva tem carregado e de vários outros pontos que o ouvinte ou o nosso telespectador vai poder acompanhar nos próximos minutos. Frida, bem-vinda ao nosso Way mais uma vez. Olá, boa-ventura Rosalanga. Olá a todos os internautas, bem ligados a esta grande página do nosso Way. Como sempre, eu sou a Frida Konuane, a única mulher com 1,97 m para um dedo de conversa. Muito bem, Frida, para nós é sempre uma honra tê-la aqui e já passa algum tempo, já passam alguns meses por acaso que não sentamos para conversar. Hoje, o que é que nós vamos discutir, Frida? Bom, a boa-ventura Rosalanga, hoje teremos vários pontos aqui por discutir, ligados à família como também à sociedade. Muito bem, e vamos começar com algo que tem chamado muito a atenção, a mim em particular tem chamado muita atenção, pela negativa, não é? Que são as excessivas, não é? Discussões que temos visto a nível de redes sociais, a nível de canais televisivos oficiais, não é? Essas discussões são feitas por pessoas que deveriam, não é, concentrar as suas energias todas em salvar vidas, mas acabam gastando tempo, queimando recursos, gastando espaço da antena, discutindo assuntos que eu, em particular, acho fúteis. Exato. Esta semana nós tivemos mais uma vez, como disse num dos vídeos anteriores, sobre o show gospel, que foi na verdade uma grande vergonha. Pode ser uma grande vergonha como também uma grande verdade. Ok, tudo bem. Não vou falar de nomes aqui porque nós não temos 4 milhões para pagar. A outra parte tem a razão, toda a razão. Por quê? Imagina só nos últimos tempos o que tem acontecido dentro das igrejas. Quando chega o momento da pregação, o líder ou pastor começa a fazer chantagem através das escrituras bíblicas. Para você prosperar, tem que dar na casa do Senhor. E ao dar na casa do Senhor, tem que te doer o coração. Você que tem 2 casas, tem que dar uma casa. Por que a outra casa tem que dar na casa do Senhor e não dar o irmão que não tem casa, está a ver numa casa de aluguer? Ok, tudo bem. Se tiver vários carros, não é? Aquele crente sempre será apontado, vão lhe chamar para orar por ele e depois, não, porque Deus tem a exigir. Deus não está a falar com o crente, está a falar com o pastor. Não, porque eu vi que você tem que oferecer um carro à igreja. Nem a mãe dele nunca lhe ofereceu o carro. Tem que oferecer o carro à igreja. Não que eu diga que seja errado, mas primeiro, se nós quisermos fazer o bem, temos que começar de onde? De casa. Eu não posso oferecer algo que a minha mãe está a necessitar. Se é de facto para fazer o bem, prefiro 1000 vezes dar o carro à minha mãe. E Deus também ficará feliz com essa decisão, com esta atitude. Agora, se começar a fazer chantagens com palavras bíblicas, etc, etc, se formos a olhar nos últimos tempos, os dízimos reduziram, as ofertas também dentro das igrejas reduziram. Por quê? Não há relatório. Sem falar do relatório, os tais ditos
Pastores, quando começam já a estar num nível elevado, começam a humilhar o crente. Vocês não têm visão. Quando vocês crescerem, porque não estão a plantar, não estão a garantir o vosso futuro, vão ficar pobres, vão trabalhar como seguranças, etc, etc. Mas o pouco que aquele crente ganha, ele é obrigado a fazer o quê? Contribuições dentro da igreja. Não ficam preocupados os líderes que, olha, naqueles 10 mil que aquele crente recebe, tem que pagar a renda, energia, água, comprar arroz, etc. Praticamente o dinheiro já acabou. Quando chega aquele tempo das contribuições adjuntiva, é obrigatório você tirar. Se não tira, vai atacar nele, a igreja, tem toda a igreja achar mal. E não é assim. Deus não fica feliz com essa atitude. Ok, tudo bem. Alguns podem estar aqui a criticar porque, não, Frida, porque não é isso, é cozido assado. Por que nos últimos tempos em Moçambique está a encher de igrejas? Por que Moçambique nos últimos tempos, aquele que era obreiro só porque deram oportunidade de pregar, também quer ter a sua própria igreja? Aquele que lhe deram um cargo, que ficou evangelista, que ficou um obreiro consagrado, está a lutar para abrir a sua igreja. O que descobriu lá atrás? E outros não é porque tem chamado. Boaventura, há outros que vão à palhota para buscar coisas, porque quer ter a igreja cheia. Quer quando subir ali no altar, quando abrir a boca, pessoas caírem manifestar. Outros, boaventura, usam lencinho. O que é aquilo de lencinho, por exemplo? A pessoa está a orar por alguém, quer libertar alguém. O que colocou dentro daquele lencinho? Vigiem. Vigiem. Nós no passado, para matarmos uma galinha, tínhamos medo. E hoje em dia, para matar um ser humano, a pessoa mata de qualquer maneira, não tem medo. Porque acha-se autoritário, acha-se alguém importante e tira a vida. Ok, tudo bem. Vocês podem pensar que Frida está a falar coisas que não têm sentido. Recordam-se naquele dia que foi deliberado os resultados das eleições? O que aconteceu no céu? O céu mudou. Ao invés da população dobrar o seu joelho para levantar a sua voz ou agradecer ou adorar a Deus, o que eles fizeram? Queimaram as estruturas. Pessoas que conseguiram um pouco para garantir o seu autossustento, perdeu tudo. Aquela pessoa que do nada foi matar a outra pessoa por pertencer a outro partido. Vocês acham que Deus ficou feliz? E depois dizem, Deus não ama Moçambique. Deus ama Moçambique e deu um sinal ao povo moçambicano. Mas vocês ficaram cegos. Ok, tudo bem. Dentro das igrejas que nos ensinam a palavra, a orar, o que é que fizeram? Por que todo mundo não levantou uma intercessão a favor de Moçambique? Só o pouco salário que o moçambicano recebe é muito pouco. Mas mesmo assim, o moçambicano consegue construir, consegue pagar a faculdade dos filhos. Diante das dificuldades, consegue sustentar a sua família. E vocês vão dizer que Deus não está a olhar por Moçambique. Temos aqui o país vizinho, a África do Sul. Eles têm melhores condições que nós, mas estão ali. Não trabalham. Imagina se nós todos aqui em Moçambique fôssemos unidos, termos amor ao próximo, não haver rivalidade. Mesmo dentro das igrejas, os pastores não se amam, discutem entre si. Quando alguém, ok, tudo bem, não é só o pastor que tem a visão. O crente também tem a visão, tem a visitação. Depende como o crente tem a intimidade com Deus. E às vezes, quando aquela pessoa tem chamado, quando aquela pessoa tem visão, o que fazem? Lhe chamam para estar ao lado daquele pastor. E pode pensar aquela pessoa que, lá não vou nem janja lá. E quanto mais não vou ter aquela toto. Tem alguns pastores que não são de Deus, já vai te ser canga. Vê que aquela ali está a ver o que eu estou a ver, melhor coisa. Vou-lhe colocar a cegueira espiritual para que não possa ver os podres daqui da igreja. Então não permita.
Tu podes orar sim na sua casa, tu podes ir à igreja orar e tome muito cuidado quem coloca a sua mão na sua cabeça. Então não vamos tentar aqui querer embelezar, porque não, cozido assado, porque não. Tu tens o poder e a autoridade de interceder pela sua própria vida. Só para finalizar esta primeira parte, você que tem carros, que tem casa, que está bem financeiramente, a sua primeira prioridade é honrar os seus pais. É bíblico. Honra os seus pais. Dê carros à sua família, os teus irmãos. Dê casa à tua mãe. Depois podes vir dar na igreja. E na igreja não é obrigatório. Essa chantagem, melhor dizendo, que estão a fazer os pregadores, que não tens que dar casa, se você não dá casa, não será abençoado. Ok, tudo bem. Hoje em dia, o que é que está acontecendo dentro das igrejas? Quem veste bem, quem tem carro, quem fez uma boa maquiagem fica lá à frente. Aquele que é pobre, não tem condições, às vezes vai de chinelo, sapatilha, capulano, e quando chega o tempo de abençoar, sabe o que é que fazem? Vão chamar aqueles que dão dinheiro. Para abençoar. Exatamente, Boaventura. Você que não dá dinheiro, não vão te chamar para te abençoar. Que evangelho é esse? Onde é que nós estamos? Ok, tudo bem. Para não dizer que eu, Frida, estou a falar muito. Aquela pessoa que está há anos, 14, 20 anos na igreja, que limpa as casas de banho, chega a tempo e hora, nunca falta, nunca vai a convívios familiares. Aquele crente que dorme na igreja, lava as cadeiras, arruma a igreja. Por que não é chamado para ser abençoado? Porque não dá dinheiro. A ganhar aquele mal. Para eles é aquela pessoa que dá dinheiro e que será chamado ali à frente para dobrar o joelho, lhe colocarem azeite e profetizarem a prosperidade. Ok, vocês pastores, com esta atitude, o que é que os outros crentes que não têm condições estão a pensar naquele momento? Estão a matar a igreja, vocês. Estão a matar a fé das pessoas. Porque aquela pessoa que não tem dinheiro diz que a evangelho um anamali jona wanchumo ao catequisiwi. Mesmo em termos de festa, se olharmos, o pastor não vai para a festa de uma casa de um crente pobre. Vai para alguém que tem condições, que vai alugar um salão mesmo, aquele de elite, com convidados também de luxo, estará lá. Ambacaia ou no esticaralone, chacatabui. Não há de vir. Mesmo recebendo o convite. Não há de Vai vir. contar uma história qualquer. Vai contar uma história qualquer. E por que aparece naqueles eventos importantes? É dinheiro, gente. A igreja de hoje é diferente da igreja de ontem. Exatamente. Estão a olhar para o business. Estão a olhar para o negócio. E quero dizer o seguinte, não deixe de ir à igreja, porque nós vivemos em tempos difíceis. Sabe por que é que abriu-se uma janela para os curandeiros fazerem as suas publicidades? É devido a esses comportamentos que alguns pastores, não são todos, Boaventura, tem pastores bons, que vêm pregar o evangelho no momento de tirar, de dar, não vão te falar em palavras bíblicas. Mesmo no momento do ofertório não vão dizer que tira até doer o coração, não. Chegou, até nem anunciam. Epa, filho, chegamos ao fim, está ali o ofertório, quem tiver pode dar, quem não tiver vai para casa em paz. E alguns vão abrir versículo bíblico, vai com chantagear psicologicamente, porque não Deus, mentira. Deus conhece o coração de cada um. E para dar, você tem que dar feliz, abençoado. Não dar porque está a ser, de certa forma, chantageado. Exatamente. Então, é por isso que os curandeiros agora estão a fazer publicidade. Se formos a ver nas redes sociais, há muitos curandeiros. Outros com cobra. Você se quer ficar rico, vem a minha palhota, pega valor X que eu vou te fazer você prosperar. E os jovens, não só os jovens, as pessoas agora, Boaventura, estão preocupados com a prosperidade de qualquer jeito. Não procuram saber das consequências que aquilo vai trazer. Ok, tudo bem. Aquele curandeiro que está a fazer publicidade para você enriquecer, ele é rico. Qual é a casa, qual é o carro que ele anda? Muitas vezes não é rico. Exatamente. Vocês devem se perguntar
Se ele vos chama, não, tá na nem camina. Eu vou vos fazer vocês prosperarem, vocês terem brilho, serem chamados, fecharem contratos, fazerem viagens, ganhar dinheiro. E aquele dinheiro que vocês estarão a ganhar, o que é que vai trazer de impacto futuramente? Ok, porque quando a pessoa vai ao curandeiro, em cada 3 meses ou 6 meses tem que voltar novamente para ele? E Macamone. E tem aqueles quando não vão lá apresentar o dinheiro, chama chanela, perdem a vida, acidentes, mortes. E às vezes entregam a família quando dizem, e Oco, não é galinha que eles estão a precisar. Queremos boi, ai o homo. É alguém da família que vão entregar. Por isso que eu volto a dizer, não deixa de ir à igreja por causa dos cenários do show gospel de vergonha que estão a dar. Vá à igreja pela sua salvação, porque o mundo não está bom. Se der para jejuar, jejua. Não fica à espera do calendário do pastor para dar-te. Acorda meia-noite. Louva a Deus. Se não consegue acordar meia-noite, pode acordar 23 horas. Procura um grupo de oração para você buscar a Deus. Por mais que a pessoa saia para o curandeirismo, queira fazer pacto, te cucuma. E naquele momento, quando você estiver a buscar a Deus, quando você estiver a orar, ora com entendimento. Você tem que orar assim mesmo para Deus. Buscar a Deus com toda sabedoria. Tu te integrares. Ok, alguns dizem que eu não fui batizada com o Espírito Santo, nunca falei em línguas, nunca vi aquelas pessoas que rebolam. Tenha uma vida ativa de oração. Ora de verdade. E naquele momento, quando você estiver a orar, tu vais sentir um calafrio. Tu vais sentir algo a sair dentro de ti. Tu vais ver de repente as pessoas começarem a te odiar por tudo, por nada. Tu vais ver guerras se levantar mesmo dentro do local do teu trabalho. Teus colegas vão ficar contra ti, em algum momento vão ficar com inveja. Sabe por quê? Porque você está a mexer no mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. É uma realidade. Por que você, quando sonha, às vezes, te perseguirem, você corre no sonho, tenta acordar ali, você tenta se mexer, não consegue, já tu ficas irritado. Só depois de um tempo tu despertas. São ataques. Por que quando você sonha a comer, de repente acordas engasgado? Tu pensas que aquilo é brincadeira? Mana, vigia. São ataques. Porque quando você sonha ali a manter relações sexuais e às vezes, quando a pessoa tem algum espírito, quando começa aquele demônio a visitar, começa a tocar e ela começa a negar e luta, é porque tu estás já num processo avançado de libertação. E será nesse processo onde Satanás vai enviar pessoas para te desviarem, para você transar de qualquer maneira, para você apreciar o homem casado, para você se masturbar. Então vigia e saiba dar, mesmo na rua, aquela pessoa que está numa condição que você na verdade vê que essa pessoa está a precisar, dá. Se tiveres roupa na tua casa em bom estado, lava, engoma, vai na rua, vou oferecer. Deus se alegra. E ao dar, você estará a quebrar certas maldições. Você estará a proteger o futuro dos teus filhos. Tu não podes olhar para ti tipo, quando vão à televisão, aqueles pastores é uma vergonha. Sim, há pastores que vivem através das ofertas, através de dízimos. Ele não trabalha, não faz nada, mas tem uma vida invejável. E eu primeiro a humilhar o quê? Os crentes. Não façam isso, pastor. Um conselho que eu vou deixar ficar para vocês. Sempre que receberam um convite para os canais televisivos, é muito importante procurar saber quem será o meu colega de painel. Se tu veres que essa pessoa que estará comigo, e há uma confusão porque era audiência, porque a televisão está a ganhar. Eles estão a ganhar likes, estão a ganhar visualizações. E vocês, como pastores, estão a perder credibilidade. Molova, mula. Se você, próprio pastor, tem a coragem de lutar, insultar, o que é que o seu filho espiritual na fé vai fazer? Vai fazer pior. Vai fazer pior. Um pastor tem coragem de dizer, aquele vai morrer. O que me fez já tafa. O que é isso, meu Deus? O que é que está a acontecer?
Aquela pessoa falou mal de mim, vai morrer miserável, vai perder tudo. Por que não chama aquela pessoa ou a igreja levantar, interceder pelaquela pessoa para Deus lhe proteger? E aquela mesma pessoa que anda a falar mal de vocês, viram ao evangelho, já ser evangelista para pregar o evangelho. O que aconteceu com Paulo? Não negou Jesus 3 vezes. A mulher Lili Pelas. E ele foi o quê? A pessoa que já esteve em cima. Não vamos apontar o dedo porque eles tu podes pensar que as coisas que você faz no oculto, as pessoas não sabem. Sabem muito bem. Você que dorme com as tuas filhas na fé, e quando tem esposa, tua esposa ora para aquelas pessoas. O que eu quero na Vone? O valor que você tira na sua mulher. Porque a mesma pessoa quando está na igreja diz, eu já me deitei com o marido dela, que é o meu pastor. Vocês pastores, não façam isso. Acontece muito isso, Frida. Acontece, Boaventura. E às vezes o pastor pensa que a igreja não sabe conquistar. E aquelas pessoas que ele sai lá fora, às vezes ele pode pensar que aqui nada está acontecendo, estão lá a tirar fotos. Estão a mandar para grupos. Controle-se, pastora. E depois são os mesmos que começam a falar mal das mulheres. Porque as mulheres não têm respeito, não são submissas. Qual é a mulher que vai suportar isso? Por mais que seja uma mulher de Deus. Qual é a mulher que vai suportar ser humilhada? O marido passa a vida ali, trair dentro da igreja com as ovelhas. E vocês, ovelhas, vocês crentes, que dormem com os vossos pastores, eu não vos culpo. Porque vocês dois é que são burros. E muitas das vezes, quando a esposa descobre, manda embora aquela crente. Condenam aquela crente. Tipo, porque ela veio seduzir o meu marido. Bueno. Ela veio segurar o teu marido. Fula minengue. Fula amabluco. Não! Deve repreender os dois. Por isso que ele não vai deixar de aprontar, porque sabe que vão repreender a mulher. Sempre querem repreender a mulher. E não pode. Se ele errou com a outra, os dois devem ficar de castigo. E tarde ou cedo, tudo que você faz no oculto há de vir à tona. Mas acontece muito, Frida, esses casos de pastores se envolverem com ovelhas? Acontece. Até alguns engravidam, Boaventura. Até a esposa sabe. Às vezes vai para lá, vai fazer escândalo. Te envolves com meu marido, mas quando sobe ali no altar, aleluia, glória a Deus, dizendo Cambilo, vai com raia, cultiva, aleluia, uai. A ovelha, no caso. Exato. Vocês não estão vendo que agora as igrejas estão a ficar frias. Quando te mete a igreja, é um momento de reflexão, é um momento de mudança. Voltem a buscar a Deus em espírito e em verdade. Se você jurou no altar que será fiel à sua esposa ou seu marido na alegria, na pobreza, na doença, honra essa palavra. Seja um exemplo para os teus filhos na fé. Já te engana, chumelelaca, Boaventura. E a nossa sociedade, como sempre, a lançar a culpa para a mulher. Exato. Tudo que acontece de errado na nossa sociedade são as mulheres. Eu tenho ouvido por aí alguns homens que dizem que a mulher tem um poder de mudar esta nação, de educar um homem. Não negamos. Mas os tempos são outros. Agora há muita doença. Quando vai de Bilu. Tínhamos, sim, os nossos pais do passado tinham essa coragem de mudar. Naqueles tempos não tinha casa de placa. Naqueles tempos não tinha ar-condicionado, não tinha carro. Naqueles tempos comida era comida natural, não havia muitos adubos. Agora há tantos adubos, há tanta coisa que está a matar o ser humano por tudo, por nada, por causa da ganância do dinheiro. E depois dizem, mulher ticela, muda o comportamento do homem. Cada vez que aquela mulher vai engolindo. Sabe quando você começa a engolir sujidade, o que acontece? Vai enchendo na barriga. E quando enche na barriga, chega uma certa fase que a barriga fica saturada.
Algo que pinga bubuque. Ufa. Mas até que ponto a mulher ela pode aguentar ou deve aguentar engolir sapos? Porque eu tenho feito esta pesquisa durante um tempo, tenho visto que as mulheres elas engolem muitos sapos, não é? Engole, fica calado, a barriga vai crescendo tal como a Frida estava a dizer. Mas até que ponto ela deve dizer um basta? Logo no início, corta o mal pela raiz. Essa coisa, porque há dias uma jovem ligou-me para a aventura. Quando conheceu o namorado, estava tudo mil maravilhas, lhe engravidou. No momento da gestação, aquele homem ficou agressivo e lhe bateu. Ela diz, porque meu marido vai mudar, era por causa da gravidez, já porque ele chamumba. Lhe tirou o olho. Agora está assim, com o olho. Porque ele vai mudar, começa logo no início. A sociedade nunca vai deixar de falar. Se hoje em dia a sociedade está a criticar as mulheres, é porque os homens querem fazer e desfazer. Ok, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos bebês. Ensinarmos a ele o beabá. Agora, ensinar um homem adulto que tem pelos, que já faz depilação, que faz e desfaz lá fora, promo donde isso a beabá. Dorme lá fora, faz filhos lá fora. Ok, Boaventura, eu não sei se você acompanhou que Moçambique está em terceiro lugar com pessoas afetadas pelo vírus da HIV-Sida. E há muitos homens como mulheres que estão a trazer doenças dentro de casa. Porque às vezes, não amor, deixa ela meter a cabecinha. Só porque está a ver que ela é bonita, tem rabo grande ou não tem rabo grande, basta ver que ela é mulher, tem um buraco lá. Ok, só a cabecinha. Depois daquela cabecinha, está pela enquaixo. E quando entra tudo, já não tem como sair. Não, porque eu confio em ti, porque eu vou fazer. E depois, tem aquele ditado que alguns costumam fazer. Não, porque eu acabo de fazer teste há dias. Está onde o teste? Se ele for fazer o teste, ela também não fez. E aquilo tem um intervalo para dar o resultado. Então não façam isso. Hoje em dia, tu encontras um homem que tem 3, 4 namoradas, para ele é uma coisa normal. Uma mulher tem 3, 4 namorados, para ela é algo normal. E esses vão sem camisinha, abauaia, ayangonhameni. Depois dizem, não, porque não tem doença, porque ela tem uma pele bonita, até que se prova o contrário. Mesmo teu próprio marido, tua própria mulher, muito chave. Hoje em dia, eu não sei o que está a acontecer. E depois Satanás já vai colar lá, porque sabe que através do sexo a pessoa vai cair. Sai na rua, sabe que muitas pessoas estão desesperadas porque dentro de casa não tem. E às vezes o homem, quando trai, diz que porque a minha mulher não me dá as glórias, mas em menos de 2, 3 meses aquela mulher fica grávida. Como é que não lhe dá glória, mas ficou grávida? Não façam isso, gente. Não façam isso. A falta de respeito dói. Portanto, se teu marido está a começar com alguns sinais da falta de respeito, corta. Corta logo no início, porque lá dentro, ninguém te aguenta. Você vai morrer de depressão, vais morrer de tantas enfermidades. E às vezes, Boaventura, sabes que há mulheres que sofrem violência sexual. O homem chega a casa, anga justiva, Boaventura. Às vezes foi tomar lá o consolado, lá para Tassequelec. Aquela moça chegou com período. Não tem como, já tomou o pozinho, já quer as coisas. Quando chega a casa, a mulher é que vai pagar. Quer dizer, é violentada sexualmente dentro do casamento. Dentro do casamento. Então, é muito triste. Mesmo aquela mulher que diz o seguinte, meu marido ele é carinhoso, mas quando nós brigamos, começa a tirar-me com as coisas que ele comprou. É uma violência moral. Esses cabelos eu que te comprei, este carro, tu não eras nada, era uma suja. Agora que estás aqui na minha casa, o xonga, o que uma, ni maquembe. Te comprei carro, a tua família está a comer de bom, do melhor, graças a mim. Quando começam a brigar, ele começa a partir aquilo tudo, raja os cabelos. Isto também é violência. É violência moral. E a mulher faz o quê? Cala. Porque é vida boa. Porque a sociedade vai criticar. Porque voltou para a casa dos pais, divorciou. Tá aí mais uma empoderada. E sempre, o que é que a sociedade faz?
bate a mulher psicologicamente. O lar do passado e o lar de hoje em dia são coisas completamente diferentes. Ok, tudo bem. Para você que está a acompanhar, o nosso ex está a dizer o seguinte: Mana Frida, ela mata, quer estragar as mulheres. No passado, aquelas nossas mães, que os maridos trabalhavam nas minas, iam ficar um ano cheio. Quando voltasse, encontrava a mulher grávida. Homens do passado davam numa timba. Não mandavam embora a mulher porque trouxe um filho de fora. Sentavam, ok, tudo bem, mulher. Eu sei que tu erraste. Eu vou cuidar desta criança. Vocês que são da companhia 75 para baixo, mesmo 84 para baixo, se são 4 ou 5, um dos 5, a Walanicaya. E o teu pai sabe disso. Agora, companhia 87 para cima, todos os filhos, quando a mulher diz que eu estou grávida, é daquele homem. Ela não mente. Mas no passado, vocês não sabem o que as nossas mães faziam. Esses nomes que tiveram, Rodrigues, Fernando, aqueles nomes portugueses, vossas mães ou vossos avós amantizavam com os portugueses. No passado, o que falei, o que falei pau, trazia em casa para garantir o sustento do teu próprio pai, da tua própria avó. E são vocês hoje estão a falar mal. As mulheres agora estão a se posicionar, estão a trabalhar. Não é pecado uma mulher ter casa própria, construir, ter um terreno. Não é pecado. Não é pecado uma mulher conseguir comprar o seu cabelo, comprar um telefone digno, cuidar do filho, dar uma boa educação, andar bonita. Não é pecado. E às vezes um homem, quando encontra uma mulher bem estruturada, um homem chava, a Satriani, diz, ei, nada, não pode, tem que estar em cima. Mas aquela mulher posicionou. Reparem só, homens, quando encontram uma mulher bonita, bem estruturada, tem medo de conquistar. Só parece um gajo maluco, se repararem. Vocês já viram aquelas mulheres boa-ventura que estão bem financeiramente? Vou colocar Johnny Janta, vai. Não é porque ficou com ele, porque ela já estava cansada. É aquele homem que teve a coragem de conquistar aquela moça. Olá, mulher bonita, estás bem? Okay. Peço o contacto, quero Então, namorar consigo. Os outros têm medo. Aqueles de fato, casaco, que vão ao ginásio, se acham bonitos, são poucos homens agora que sabem conquistar. Homens, sei lá da garrafa. Conquistem lá. Não tenham medo de conquistar mesmo. Não é para conquistar várias mulheres, uma mulher que vai ser tua esposa. Não tenha medo. Estão com medo de ser negados, Ferina. Ou estás com ela, não Zamili. Conquista. Também ninguém morre por isso. Sim, às vezes vai conversar com um amigo. Eu gostei daquela gaja ali. Ela é bonita. Um amigo é que vai conquistar por ele. Na rua. Antigamente eu encontrava na rua. Agora aquela gente hoje. Uma na rua. Já não há isso, Frida. Já não há, porque os homens agora ficaram assim. Eu não sei se mudaram de lado ou alguma coisa. Agora os homens já não conquistam, ficam aos pés das mulheres conquistarem. Mas outra coisa, Frida, as mulheres também estão a conquistar. Não nego, estão a conquistar porque os homens. muito. Não estão a conquistar os homens. Não estão a conquistar. E Boaventura, uma das coisas que a mim até. É sério. Ou já também já te conquistaram? Tu aqui, vocês querem Boaventura? Não. Vocês mulheres, conquistei lá Boaventura. Eu acho que não enquadro no perfil. Enquadras bem. A Ana baixa vem a bomba. Você vai lhe polichar, vai lhe chunar. O resto resolve-se com o tempo. Aquele homem que diz que, como é feio aquele. Vocês, a falta de condições faz a pessoa ficar feia. Eu sou bonita, Boaventura, não quero ganhar condições. Estás a ver quando eu estiver bem financeiramente? Eu acertar bem, Boaventura. De buia lá levar juntos, depois que há uma diferença. Ok, vou dar um exemplo. Estão a ver aqueles artistas do passado, antes de estarem no auge da sua carreira, levar as fotos, um beca, anintima. Até um alatacone, tá arco-íris. A malabgia com depois de você colocar hoje, acham que não vale a pena. Sabe, comida também conta, chacuda. Conta, comida te deixa com uma pele bonita. Então, nunca se ria de alguém que está de qualquer maneira porque não tem condições. Nós não pedimos nascer pobres. E o mundo dá voltas. Chuvu kanzako, aloku aquela, kuvuya kawene, takuya mukela. Há muita gente que estava lá em cima e caiu. Outros não lhe receberam.
Porque Porque ria quando dos estavam outros. em cima. Ria dos outros. Ok, Frida. Eu tenho visto também um outro fenómeno, né? Estão a acontecer muitos acidentes de viação. Os jovens estão a morrer muito nos últimos tempos. Há muito tempo nós dizíamos que era o fenômeno da quadra festiva, porque final do ano sempre acontece. Mas agora já não é tempo, não é dezembro, não é janeiro, não é novembro, qualquer mês. Estão a acontecer muitos acidentes. O que é que está a acontecer, Frida? Bom, aí nós vamos encontrar, Boaventura, dois fatores. Ou seja, há um fator de pacto, há um fator também de embriaguez e velocidade. Eu não sei o que acontece com os condutores quando estão na estrada, pensam que eles são Deus. Conduzem de qualquer maneira, Boaventura, velocidade, ultrapassagem, não respeitam as lombas, as covas. E sabem que em Moçambique as nossas estradas é uma grande vergonha. É difícil tu andares uma grande quilometragem sem encontrar um buraco na estrada. É muito difícil em Moçambique. E as pessoas, ok, meu carro, às vezes comprou aquele carro com sacrifício. Quando já tem nas mãos, anda de qualquer maneira porque mostrar aos outros, fazem competição na estrada, olha para o motorista ao lado, tipo a movanga e veloz, furioso, como dizem por aí. E o que é que vamos esperar? O TAFA é uma brincadeira. Às vezes, estão a beber. Dizem, se conduzir, não beba. Tu encontras dentro do carro, Boaventura, garrafas diferentes de bebidas alcoólicas. Às vezes a pessoa vai tomar viagem. Durante a viagem, está aí a beber. E sabe que na estrada há malucos. Há competição. Só qualquer descuido a alta velocidade você já foi. E temos outro fator, que é o pacto nas estradas. Boaventura, por isso que eu digo, tome muito cuidado com quem você anda. Às vezes, quando fores viajar, não despede. Viaja, porque você não sabe a quem você está a despedir. Para meus amigos, eu tenho um espetáculo afora. Mas não, a boleia. Vão a tia e e quando fores para viajar, jejua 2 dias. Faça um jejum de 2 dias, consagra a sua viagem. Pega na sua viatura, começa a orar. Você que é artista, você que é trabalhador, ora, consagra a sua viagem. Não viaja assim de qualquer maneira. Antes de você sair para viajar, ora primeiro. Porque antes que se prove o contrário, você canga. Avanos vai ter Ivano. Preparar com melela, querem construir casas bonitas, querem ter fama. Ok, tudo bem. Boaventura, ainda te recordas no tempo da companhia Zaida Xongo, aqueles artistas da velha guarda, quando começaram as mortes, foram mortes o quê? Consecutivas. Exatamente. Uma atrás da outra. Aqueles que eram artistas powerful. Vai com lancelana. Ao ponto dos artistas levantarem a voz vacala, quando eles reclamaram, as mortes cessaram. Agora são o que são acidentes. Quando são contactados para atuar num certo sítio, quando voltam no mesmo ponto, há mortes. Ou quando a pessoa volta, se não é acidente porque Deus lhe ama, a tafa. Tome muito cuidado o que você come lá, o que te dão lá, mesmo o cachê. Tenha muito medo de receber dinheiro na mão. Porque há pessoas, Boaventura, tu podes pensar que estão a pagar pelos teus serviços. E quando consagraram aquele dinheiro, agora há bancos, há empresa, há emola. Desculpa uma publicidade. Que podem transferir o dinheiro. Se um dos teus colegas na área de entretenimento, local do teu trabalho, seja onde for, vizinho familiar, se quer oferecer-te algo, que vá depositar. Estão a consagrar. Porque eles agora querem vida fácil. Querem tudo. Buia, chama ala. Vem a coisa fácil. E eles agora para matar. Não é problema. Por isso que eu volto a dizer novamente. Ora, dobre o joelho. Para você que Deus te salvou num acidente, busca Deus e Espírito em verdade.
Porque não é em vão que Deus te deixou em vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E se você cometeu um erro no passado, ou negou alguém no passado, ou humilhou alguém no passado, vá pedir perdão. Se você negou teu filho no passado, procure teu filho. Comece a cuidar do teu filho. Porque às vezes pode haver ele demônio. Pode ser aquilo que você fez. O yalanguanawaco. Rejeitar filho do teu próprio sangue. O que nada, mina. Mas se fores a olhar no rosto e passa teu copo, chifana na uene. E ainda foge da sua paternidade. Estão a ver o espírito que você está a transferir naquele momento quando você rejeita o teu filho. Ele pode brilhar, mas vai ser perseguido com o espírito do quê? De rejeição. Não faça isso. Você também está a carregar maldição, pai. Portanto, para evitar acidentes, não confie em ninguém. Se forem a viajar em grupos, sem dia de regresso, podes inventar tipo, eu estou a voltar. Mas antes do teu regresso, ora, consagra a Deus. Ok, e falávamos aqui sobre a questão da rejeição, né? Durante os últimos dias ou as últimas semanas, recebemos mensagens de vários internautas, várias pessoas que identificaram-se com algumas histórias que foram partilhadas, no caso concreto, a história da Lúcia Angulele, por acaso, veio aqui contar uma história de rejeição de paternidade. Vieram também mais outros convidados. Inclusive, eu também partilhei uma história parecida. E parece que dia após dia, Frida, vão surgindo pais que abandonam as crianças. Todos os dias eu recebo, por exemplo, essas mensagens sempre, né? Me engravidou, fugiu. Me engravidou, já não quer aturar. Me engravidou, já não me atende. Me engravidou, me bloqueou. Está cada vez mais complicado, Frida. Exato. O que eu podia pedir, não é? Porque eu sei que também alguns membros do governo acompanham o nosso way. Eu colocaria um basta. Estão a ver um homem que engravida 2 mulheres em simultâneo para depois negar a paternidade. Entrou lá sem camisinha, não se preocupou. É do tipo, Moçambique é o país de deixa andar. Não vão me fazer nada. Pedimos os responsáveis do governo para tomar um posicionamento. Estão a engravidar as nossas irmãs de qualquer maneira e os homens não estão a assumir. Mesmo aqueles filhos que estão numa fase adulta, que foram rejeitados pelos seus pais. Eu quero dizer-te o seguinte, pai. Hoje, você não está a precisar do teu filho. Você rejeitou teu filho. Ok? Alguns não é por causa da responsabilidade, porque querem o seu dinheiro ou porque querem algo de ti. Simplesmente querem ser reconhecidos como seus filhos, como pai. E você não está a fazer. E naquele momento houve uma transferência de espíritos, como eu disse anteriormente, da rejeição. Você, pai, não faça isso. Chame o teu filho. Reconheça o teu filho. E peça perdão ao teu filho. E abençoa o teu filho. Você, filho, que teu pai te rejeitou e foste procurar o teu filho para reconhecer-te e mesmo assim ele não aceitou, não se humilha. O que é que você tem que fazer? Dobre o joelho, fala com Deus e diga, Senhor, quebra toda a maldição de rejeição que foi colocada na minha vida. E não tenha medo de falar no nome do seu pai. Fale no nome do seu pai. Diz, meu pai, tal fulano, não quer reconhecer-me como filho. Mas, Senhor, eu não quero fazer a minha justiça. A justiça pertence a ti, Deus. E não guarde rancor para o seu pai. Simplesmente saia dele. Se os teus irmãos te procurarem, conversem. E outra coisa que eu vou deixar ficar aqui, um conselho. Para vocês, filhos, não se envolvam na confusão do vosso pai. Se teu pai não quis assumir o vosso irmão, procure o vosso irmão. Juntem-se a ele. Amem a ele. Criam uma certa amizade, amor, porque o vosso pai não vai viver para sempre. Hoje, aquele irmão que você está a rejeitar, hoje, aquele filho que você está a rejeitar, eu te digo, pai,
todos os filhos rejeitados futuramente tornam-se em pessoas importantes. Todo o filho que o pai lhe negou no passado torna-se alguém em referência. E você vai precisar daquele filho. Eu gosto de uma coisa, descomeça a banana. Chega uma fase que aquele pai começa a ficar doente e aqueles todos os filhos que ele considerava como filhos desaparecem, lhe abandonam. E quem vai aparecer para cuidar daquele pai é aquele filho rejeitado. E às vezes aquela família vai começar a agitar: ah, o teu pai não te cuidou, vou cuidar. Querem saber do meu conselho? Eu sei que vocês vão me condenar. Se meu pai me rejeitou, Frida, me rejeitou, agora, a tinhelaca, a tistelaca, agora que eu vou lhe cuidar. Me não cometer a mim. Nem desvalilando. O meu coração já acostumou. Praticamente meu pai estava morto, mas vivo. Não será agora. Há outros que os pais já não têm condições, não têm dinheiro. Quando tinha dinheiro, não cuidou dos filhos, rejeitou os filhos. A para dizer que ela bebe de qualquer maneira, é agora que eu vou ir atrás daquele pai para cuidar, que vai trazer problemas. E muitas das vezes, aquele pai que tu tentas resgatar é aquele que vai te trazer uma dor de cabeça que nem imaginas. Ok, família. No momento quando rejeitou o filho, onde é que vocês estavam? Que não abriram a boca, não procuraram aquele filho, não procuraram um pai para sentar e fazer uma reunião familiar. Porque te contem dota aqui dentro da família. Por que não lhe procuraram? Para falar com aquele pai, agora é que está doente. É que sabem fazer reunião. E depois, vocês filhos, essa coisa de pegar necessidades maiores, naqueles vossos pais que vos rejeitaram, vocês mães que vos rejeitaram, cria doença. Não é qualquer pessoa que tem que pegar aquilo ali. Agora, se for teu pai que te criou, te deu amor, força, eu te apoio. Mas aquele teu pai, aquela tua mãe que te rejeitou no passado, és alguém importante, o ativo, agora quer, porque meu filho, vigia. E são esses que às vezes vão fazer consagração até descometer a Kawene. Vão atirar em você. Boaventura, eu acompanhei também num dos episódios de uma senhora viúva que a família do marido foi lá arrancar tudo. E até comentei na página que diz que não, se eles precisarem de visitar as crianças, as falas fruíli. Não brinca com fogo, senhora. Fecha as portas para a família do teu marido, porque provou-te com A mais B já continuana. Como diz Júlia Duarte, são cães mesmo. Não vale a pena. Se eles tiveram coragem de levar tudo na sua casa, não se preocuparam com os filhos, com os sobrinhos, eles ficaram mais preocupados com o quê? Com os bens. E os bens do morto, Shaila. A morte que diz que a família vai ter filha, não vão levar. Aquilo tudo desaparece. E hoje está tudo mil maravilhas, porque eles têm aqueles bens todos. Estão a comer. Mas eu te digo, daqui a 10, 15 anos, aqueles todos que se levantaram, que apoiaram para roubar, usufruir dos bens do irmão falecido, Vatavaja, os filhos e sobrinhos, vocês sobrinhos, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês vão morrer por tuberculose, vão morrer por vírus da HIV-Sida, vão morrer por doenças que vocês nem imaginam, por causa daquilo que vossos pais fizeram. Portanto, se os vossos pais fazerem algo de errado, ou querem levar a herança do irmão falecido, diga papá, não, lutem. Fiquem contra os vossos pais porque vocês vão pagar. Vão pagar. E quando chegar essa fase, teu pai nem terá dinheiro de te levar ao hospital. E vocês vão precisar do quê? Da ajuda daqueles sobrinhos, daqueles primos que vocês abandonaram. Você, mãe, não aceita, não abre as portas. Nem na tua casa. Há pessoas que tu pode dizer, estou a visitar teus filhos. Tem coisas no bolso para deixar a consagração, vão matar. Se não é matar, vão querer deixar chipoco ali na vossa casa para a vida dos teus filhos não andar. Vai te cometer em quase cavona. Se você casou, teve a oportunidade de casar, amém, porque você cumpriu o tempo do luto. Agora, se eles se levantarem por causa da casa, não diga, macaminho de jogo, macapongo. Aquela casa é dos teus filhos. Não dê a casa dos teus filhos por causa do barulho. A justiça em Moçambique é justa. Protege isso.
Corta, diga, eu aqui na minha casa não digo vavona. Mesmo os teus filhos, se eles rejeitaram os filhos, sobrinhos lá, quando foram para lá, quando fizeram a missa, etc, etc, não avisaram, diga aleluia, amém, mamãe. Quem te garante que aquilo ali era a missa de verdade? O que é que eles estavam a fazer? E depois a mova ou a mufi, entrou a ilha. Vocês nunca ouviram aquele ditado quando a pessoa mora a fã chayena, pior do que a fã chivite? A fama Em outras palavras, o carro do falecido... Boa aventura. Isso não posso detalhar aqui. Não é para brincadeira. Não é para brincadeira. O meu pai, quando morreu, o carro dele, para chegar lá, em casa dele, o chofer lá move. O chofer lá move. Tentaram dar jump, start aquele carro. Aquele carro não aceitou. Não aceitou, boa aventura. A pessoa dizer que são meus sobrinhos ter a coragem de levar dinheiro até cama. Eu não estaria pobre, minha irmã. Levar dinheiro, boa aventura, até cama ali, boa aventura. Ada! Sabendo que aquele homem trabalhou duro anos e anos para depois aparecer um tio e levar nossa herança. E é a mesma pessoa que tem a coragem de ligar está a pedir favor. Está a pedir para nós lhe visitarmos. Eu em particular não. Me desculpem. Não. A minha mãe na altura nos criou com sacrifício. Foi um sacrifício daqueles. Boaventura, já sei o gelinho, ali na escola primária de Micajuína, eu a vender gelinho, aprender a trançar quando meu pai havia deixado dinheiro, Boaventura. E meu pai era chefe na África do Sul. E pior que ele foi envenenado na África do Sul. Na África do Sul, quando é assunto de acidente, envenenamento, tem um dinheiro que te dão. Gamou traçar muno. Não se preocupou, a traçar te camala, a ola male, Boaventura. A ola male, a ida male. Então será a mesma pessoa que hoje, meus sobrinhos, vocês não me ligam, meus sobrinhos não me visitam, meus sobrinhos. Não, gente, não vamos fazer isso. Não, é errado. É errado. É difícil, é para amalhar mufe. E a carata. Quanta foi muito, vocês sem saber. Disputarem por causa da herança, os irmãos disputarem se matarem por causa da herança. E agora a justiça não é nos céus. É aqui na terra. Boaventura, só te dizer que nós temos casa na África do Sul. Do meu pai. Que ninguém consegue alugar. Um que cool, Boaventura. Temos casa. Que estão a esconder para nós. Mas alguém da família. A buia e gela. Sabe aquela casa que vocês estão a ver com o vosso pai? Ainda existe. Tentam alugar, tentam vender, ninguém consegue comprar. Quando chega o inquilino, só dorme 2 dias de noite, ouve vozes. Aí elas para quando? Vocês pensam que meu pai dormiu em paz? Não dormiu em paz. Vocês pensam que o sofrimento que nós estamos a ter agora, ele está em paz? Não. Não façam isso, tios. Por isso que eu digo, moçambicano, tenham o hábito de deixar testamento. Deixa tudo por escrito, não importa. Se os seus filhos são menores de idade, confie nos teus filhos, porque os teus próprios irmãos Tindrana não são pessoas. Levarem herança. Vai ter que ir. Volte em cima. Escorocoro. Quando mais piche. Seja ver. É triste, Boaventura. Agora já não dá para confiar em sua própria família. Teu próprio irmão, a chaviça. Tipo, é para tu guardar dinheiro porque é para garantir o futuro do meu filho. Vou dizer minha irmã. Não. Diga ao teu filho, coloca cláusulas, termos e lá. Antes do meu filho completar 18 anos, ninguém pode usar este dinheiro. Antes do meu filho completar 18 anos, este carro não pode ser vendido. Todo o dinheiro que entra tem que dar ao meu filho. Deixa um vídeo. Chama, porque crianças de hoje em dia já tive a pelas Boaventura. Crianças de hoje em dia já são espertos. Diga, meu filho, tenho isto no ato da morte. Mesmo aqueles funcionários dos bancos, sabes o que é que eles fazem, Boaventura? Eles têm hábito de ler o quê? Os jornais para ver quem morreu. Depois de um tempo, quando vê que aquela conta não foi mexida, tchacara, vai ter camaleando. Por causa de não querer confiar na tua esposa. Nenhuma mulher pode matar o seu marido por causa da herança. A que filho é anuna chatica, a que filho é anuna. Quando a mulher perde o marido, Boaventura, quando dá aquela hora de 16, 18 horas, entra no quarto, vê a imagem do marido. Ela, quando entra no quarto sozinha, Boaventura, a desila. Chorar, Boaventura. Não é por acaso quando dizem que há um assato que filho é anuna, watica, wakarata.
Às vezes, aquele homem, quando mora Boaventura, pode fechar portas. Você não ser conquistada por nenhum homem, Boaventura. Afanishivitiluano na kuluensa tua mina, Boaventura. Às vezes, aquela mulher, quando dorme, de repente, está sentindo a presença do marido. E depois é esta família do homem que diz que a mulher matou o marido porque há de mostrar bens. Vai ficar com bens até que tempo? Se encontrarmos uma mulher sábia, ela vai conseguir gerir aqueles bens. Mas se encontrarmos uma mulher tola, ela vai comer aqueles todos os bens em menos de 6 meses, ela. Boaventura, 500 mil hoje em dia não é nada. Não é nada, não é dinheiro. Ai, malha, em chumo. Estou a imaginar isso. Agora, imagina aquela mulher que dá uma indenização de 100 mil. E para encher 100 mil? E a mesma família do marido da Jamal olha, porque ele é nosso irmão. Aí que não é. E eu não vou dizer isso para fazer barulho, que eu quero dinheiro, porque eu mereço aquele dinheiro. O jogo dá mal, tem filhos ali, tem netos ali. Quando você quer dar mal a vafe, autizanga, você deixou trabalhar, ficou preguiçoso. Então é você que matou o seu irmão. Se você se levantou para lutar, fazer guerra com os bens do seu irmão, o assassino, Então, não vamos aqui tentar embelezar, porque não, há certas coisas que Deus te livra. Se eles te fizeram maldade no passado, que fiquem lá, onde está malendo o rula. Porque, Boaventura, ok, eu vou dar um exemplo muito simples. Estão a ver aquela pessoa que é feiticeira? Ao pé, aquela cachivite. Até sai, vai ao curandeiro. Eu quero matar essa pessoa, porque essa pessoa não lhe quero. Eu quero fechar os caminhos. Antes de ir ao curandeiro, o que é que aquela pessoa faz, Boaventura? Toma banho. Depois de tomar banho, engoma a roupa. Depois de engomar, veste. Depois de vestir, procura dinheiro de transporte, se tiver carro, mete o combustível lá, aí andam bem. Chega lá, tira chinelos ou sapatos para entrar dentro da palhota. Quando chega dentro da palhota, tem que colocar o quê? Um dinheiro no chão. Como diz, como não elas falam. Depois daquilo, lhe dão aquele remédio, volta a casa. É um processo, levou tempo. E é normal ter levado um dia para se preparar, ou meses, a preparar uma cova contra ti. E é esta mesma pessoa que você diz, não me desvalela, não, a tachincha. Se uma pessoa teve tempo de se organizar para fazer maldade contra ti, se afasta. E uma coisa, quero dizer um segredo para todos vocês. Se alguém está a lutar contra a sua vida, ou contra a tua unção, ou contra a sua glória, a sua bênção, um alimise. Luta com o joelho, dobra o joelho. Isso aqui, a boca, a nobo, tem poder. Quando você dobra o seu joelho e fala com Deus em espírito e em verdade e diga, Senhor, olhe pela minha situação, quebra todo altar maligno, todo altar hereditário, todo altar da feitiçaria que foi lançado contra a minha vida. E quando estiver a orar, não se cansa de orar. Porque teu inimigo também não está se a cansar, está a lutar mesmo. Nós em Moçambique há pessoas talentosas, gente. Há pessoas com habilidades, e a habilidade não é falar, não é cantar. Tem pessoas, por exemplo, Boaventura, tem talento, pelas. Ele filma, edita, cria aquelas palavras para escrever. É um talento. Não merece estar lá. Lhe pagarem, aparecer alguém ligar. Boaventura, prestou em mola, vou ter que mandar um conformado. Ele também está a precisar, gente. E não está a ganhar nada, ninguém lhe paga por isso. Não está a ganhar nada. Agora está na luta de construir o que é um estúdio. Será que os empresários não estão a ver as histórias que estão a passar por aqui? Estão a ver. E às vezes aquele empresário pode sentar do tipo, eu quero ajudar. Meia volta, você esquecer. Eu quero dizer o seguinte, você não esqueceu. O teu coração não está a negar. Porque existe uma atmosfera no mundo de entretenimento que faz as mesmas coisas que estão a lutar. Tipo, não pode. Porque logo te escavou niwa. Está me chanhela. Vou lhe bloquear. Ok, tudo bem. Eu, Frida, quando apresento o casamento, não existe nenhum convidado que não abra a boca. Eu, Frida, quando abro a boca, todo mundo diz aquela menina. Vocês pensam que não tem um empresário que está interessado em me ajudar a promover o meu trabalho, a chegar lá?
Ok, eu agora estou desempregada. Já passei em tantos canais televisivos para pedir uma vaga. E não estou a conseguir. Vocês pensam que é algo normal? Porque as pessoas já viram. Aliás, engozilhas. Esse aqui não pode, esse aqui. E às vezes não é o patrão. Você, caro empresário. Se eu já estiver aí, você queria me contratar e recuou. Não és tu. É a atmosfera espiritual que diz que esse aqui não pode fazer parte da nossa equipe. E há de fazer estrago. O que ela carrega dentro de si. Quantas pessoas, Boaventura, eu vou te falar do empresário, não é moçambicano, que ligou-me. Não, eu quero te ajudar. Eu estou a ver que tu vais longe, tens um talento, etc, etc. De repente, diz que não sei o que aconteceu. Vocês pensam que é uma coisa normal? Não é normal. Este mundo que nós vivemos, Boaventura, está cheio de maldade. O mundo espiritual, Boaventura, existe. É uma realidade, Boaventura. Vocês nunca viram, por exemplo, para você que está a acompanhar o nosso Way, na rua, alguém olhar para ti e diz, deixa mal, quando na verdade nem uma 500 você não tem. Chegar alguém e dizer, você é uma pessoa de sorte, tu és muito inteligente, Mano, alô? A pessoa já viu-te no espírito que tu és uma pessoa grande. E começa a declara aquilo que você é, aquilo que você não reconhece, o teu potencial. Liberta a força que está em ti e tu vais longe. Porque barreiras não vão parar. Para você chegar na terra prometida, requer muito esforço. Não é fácil. Mesmo quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel não acreditou. Vacana. Sim, será que vamos? Será que vamos? Mas quando chegaram no Mar Vermelho, lançaram um cajado, abriu-se. Deus. Mas quando chegaram lá, na terra, vacinou cana. Porque nós lá vivíamos bem. Toda a vida, toda aquela pessoa que tem uma unção, que tem a graça, que tem um chamado, o seu caminho não será fácil. Mana, mas Deus vai mandar o quê? Um pão para você comer. Tu não vais morrer de fome, pois não comer aquilo que você quer. O dama para te lá uma vita, uma sushi, lasanha, ticada. Pois não comer aquilo, mas tu não vais morrer de fome, porque tu estás num tempo de preparação. E quando estiveres num tempo de preparação, esteja atento, porque o momento da glória de Deus está a vir na sua vida. O momento do testemunho que verdadeiramente Deus, que Deus está a chegar na sua vida. Prepare-se, porque a vitória é grande. Não vá aos curandeiros, não te desvie, porque Deus te ama. E bata no peito que Deus é comigo, porque a glória de Deus vai se manifestar. Satanás, a glória de Deus vai se manifestar. Deus está abrindo caminhos para a sua vida. Não ouve vozes que Deus não existe na tua vida. Não ouve pessoas te acusando que a tua vida é um desastre, que é um azar, que tudo nada vai e nada vem. Você está numa preparação, você está numa batalha para quando estiver lá no topo, na terra prometida, quando as guerras se levantarem, engavelhem chumbo. Vigia, acredita aquilo que você é. Deus te ama. Você é descendente de Abraão, o pai da fé, que lutou com reis. Então, uma chave. Não te tira o teu cristianismo. Você é crente, espírito em verdade. Tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Permaneça nele. Busque nele. Creia nele. Chacazata, creia nele. Está a sofrer, está a chorar. Humilharam-te, traíram-te. Perdeste emprego, não tens dinheiro. Creia nele, porque a vitória é certa. Boaventura, digo-te mais. Agora tu podes pensar que é brincadeira. Isso que tu estás a fazer, Boaventura. Tu vais ser uma referência a nível internacional.
Deus vai abrir uma porta na tua vida, Boaventura, que você não imagina. Hoje você está a chorar pelo dinheiro, mas já chegará uma certa fase que dinheiro na tua vida não vai ser problema. E você, a primeira coisa que tem que fazer é honrar a tua mãe. Aquilo que tua mãe deseja do fundo do coração, esta tem que ser a primeira promessa que você tem que fazer. E ao cumprir essa promessa, você estará a quebrar certas coisas na tua vida. Não se canse, porque a grande promessa está a caminho. Chato, Boaventura. Não é por acaso que agora alguns já estão a começar a fazer depoimentos, testemunhos. Ninguém copia alguém que não sabe fazer nada. Se estão a copiar, é porque você está a fazer alguma coisa. É porque você está a mexer também no mundo espiritual. Porque às vezes Satanás, é para pensar que é algo normal. A nossa sociedade, gente, as mulheres estão a sofrer. Na nossa sociedade há homens também que estão a sofrer. Então não vamos tapar o sol pela peneira, porque eu vou contar a minha história de superação, porque eu era pobre, consegui fazer um negócio e agora já tenho uma casa, chão primeiro andar com piscina. A Mona, 19 anos, a Tizincamamun. 19 anos trabalhou? Qual é o tempo que foi trabalhar? Não, porque eu agora estou com os meus 30 anos, consegui a minha casa em Portugal, como todo mundo está a correr para Portugal. Estamos a ganhar lá cá um dia. Estou bem financeiramente, me espanta jovens quando não fazem nada. Alô, atinjam Batifani. As sortes, a porta não bate para todo mundo. Ok, tudo bem. Boaventura, será que aquelas mamanas, estão a ver aquelas mamanas do mercado, gente? Aquelas mamanas merecem uma grande salva de palmas. Significa que elas lucros estão a comer pela boca. Aquelas mamanas, Boaventura, que entre nós estão há anos a vender no mercado, há anos, há séculos. Acordam às 4, 2 da madrugada, vão ao mercado para guevar e vão vender, tem uma banca, depois já aparece alguém, porque aquelas mamanas não têm visão. Aquelas mamanas que pagaram faculdade para os filhos, aquelas mamanas que construíram uma casa para os filhos, aquelas mamanas até conseguiram sustentar toda a família, são essas mamanas que hoje são humilhadas, porque os outros não sabemos como é que conseguiram. Fizeram aquelas casas que estão a bater hoje em dia. Outros que fizemos o mesmo tipo de trabalho porque conseguem fechar uma bolada de... Há MCs Boaventura que estão a fechar 100 mil. Chegam ali, abrem a boca, estão a cobrar 100 mil meticais, mas Boaventura só olhamos na prática o trabalho que faz. Boaventura, alguém chegar a apresentar um casamento. É alguém que abre a boca e diz que eu estou a cobrar 100 mil por evento. Depois chega uma Frida, apresentou o casamento. Depois estão juntos no mesmo palco, estão a fazer dupla. Ela foi cobrar 100 mil, tu nem 30 em casa, nem 25 mil em casa. Tu vês que o teu trabalho, que é pouco dinheiro, é um trabalho de verdade. E cá entre nós. Por isso que eu digo, não inveje alguém que está a ganhar um dinheiro, tem dinheiro com muita facilidade, sem saber os motivos. Muito cuidado. Se é para subir pela graça, louva a Deus e agradeça. Boaventura. Respeitar sempre o processo. O processo. Quando estou lá, Boaventura. Agora está cheio da pessoa aplicar coisas para ter evento de final de semana. Boaventura. Eu agora não estou a divulgar o meu trabalho de minhas cerimônias. Só as pessoas estão a divulgar o meu trabalho. Boaventura, eu não vou te dizer quem é a pessoa que ligou-me, alguém importante do nosso governo, que diz que eu vi teu trabalho no casamento X, tu fizeste um casamento excelente. Eu quero que tu venhas apresentar o casamento no local X e eu até disse meu budget. Sabe o que aconteceu, gente? Porque apareceu o filho de alguém importante que foi falar com o pai. Pai, eu quero animar aquele casamento, vocês devem dar aquela bolada para mim. A pessoa disse, não, Frida, recebi chamada, que tem que ser o filho da fulano. Às vezes são links. É a família de onde aquela pessoa sai. Não é porque é batalhador. E são os primeiros a falarem mal de nós, que estamos aqui a batalhar, que não temos nenhum pai rico, que não temos nenhum familiar rico, que não temos nenhuma conta bancária recheada.
Portanto, respeita Estamos aquela... a começar do zero. Exatamente, estamos a começar de zero. Sem herança, sem Sem nada. apadrinhamentos e Sem padrinhos, sem nenhum tio rico que tem um cargo no governo, seja onde for. Portanto, respeitem-nos. Que nem aquela história que dizem que não, como é que é possível um jovem de seus 25, 30 anos não ter terreno? Vocês pensam que em Moçambique ter terreno é fácil? Qual é o salário mínimo do povo moçambicano? Para você encher a boca, querer deprimir os jovens porque não têm terrenos, não têm casas. Ok, mesmo a faculdade pública, estamos a falar da Universidade Eduardo Mondlane, só a mensalidade mínima parte por aí de 3.500 a 4.000 meticais. Ok, com esta confusão que nós estamos a ter, alguns empresários são oportunistas. O que é que eles fazem? Dizem que não há salário, não há dinheiro. E não é de agora, desde a altura da Covid. Eles não dão salário a tempo e hora, começam a justificar porque não há dinheiro. Mas os filhos estão a estudar fora. Eles passam a vida a fazer viagens, comem do bom e do melhor. Eles não entram em barraca para comer. Vão para esses lugares chiques que pagam uma conta, uns 5.000, 6.000 por dia. Mas lá na empresa estão a fazer o quê? Estão a produzir, estão a faturar. Dinheiro está a entrar, mas ele não consegue pagar. E este mesmo jovem, que você que enche a boca, que não tem terreno, vai construir. É este mesmo jovem que vai garantir um futuro. Parecendo que aqui em Moçambique existe algo que não podem dar um salário digno aos jovens moçambicanos ou ao povo moçambicano, porque sabem muito bem que eles têm. Nem tem. Experimenta dar um salário digno ao povo moçambicano. Vão te fazer uma casa digna. Vão criar negócio, autossustento para não depender. Por isso que eles ficam com medo, porque eles querem para as pessoas trabalharem para eles, para dependerem deles, serem humilhados quando encontram um jovem, está aí a empreender, a inovar, é bloqueado, é perseguido. E não pode. Mesmo a própria concorrência faz de tudo. Quem vos garante que aqui no mundo do entretenimento não existe aquela história que aconteceu lá nos Estados Unidos da América? Há uma famosa P. Diddy. Quem vos disse? Que para entrar você tem que abrir as pernas. Tem que ter. Quem vos disse que não acontece? Vejam só. O mesmo ciclo de amizade é o mesmo ciclo que fecham contratos, fazem eventos, são chamados para lugar xixi para colar. Não temos talentos. Ok, tudo bem, para não ter que ferir, eu vou falar do músico Hermínio. Boaventura, Hermínio não tem voz, Hermínio canta ao vivo. Exato. Ele é chamado nos espetáculos. Vamos evitar. Sizaquel não tem uma voz bonita. Muito bonita. Não canta. Rajali não tem uma voz bonita. Não canta ao vivo. Nós estamos a falar de playback. Estamos a falar de pessoas com talento que deveriam estar lá, fazer grandes casamentos, animarem em grandes, serem chamados para eventos. Mas não. Parecendo que existe um grupo que fecha, que bloqueia. Não pode, gente. E o povo moçambicano, vocês comecem a despertar. Bom, estamos aqui, o Boaventura está dando sinal por causa do tempo. Para finalizar, Boaventura, eu quero falar das faculdades. Caro estudante, para você que está no primeiro ano da faculdade, ou segundo, terceiro, quarto, só que o quarto, lamento informar-te, quando fores ao registro acadêmico para pedir a declaração das cadeiras feitas, começam a contar histórias. Não é só faculdade pública, as privadas também. Não, porque a senhora ou o senhor não fez a cadeira do primeiro ano, está a dever cadeira do primeiro ano, mas tu fizeste a cadeira do primeiro ano. E esses docentes, essas universidades, eles têm mania, fazem de propósito, não te dão avaliação. Por que não entregam avaliação ao estudante? Para poder comprovar futuramente que fez aquela cadeira. O docente, ok, entregou trabalho, fizeram trabalho, só vai dizer oralmente, ok, eu vou lançar a pauta no SIGA. Chega lá no SIGA, não lançou a pauta. Ok, se lança, aqueles do registro acadêmico, como tem a ousadia ou a sabotagem de entrar no SIGA de cada estudante para retirar as notas. Como é que o estudante vai provar? Mas vê. Mas isso é de propósito? É de propósito, Boaventura. Com que finalidade? Para mais estudante, dinheiro? Às vezes não é dinheiro, é para poder prender o estudante na faculdade. Para ganhar o quê? Eles ganham, porque quando são mensalidades, eles saem a ganhar. Ok. Quando é assunto de mensalidade, ali já é negócio, não é formação do estudante.
Não. Às vezes o estudante concorda, o docente, eu fiz aquela cadeira, o docente até concorda, sim, mas o problema já está na avaliação, porque não estão a encontrar, vão dizer que eu fiz um lobby contigo, não posso, eu posso ir testemunhar, sim, mas não tem como, porque há regras na faculdade. Então, caro estudante, tenha o hábito, a cada final do semestre ou ano, vá pedir a declaração das cadeiras feitas, para não haver complicações no final do curso. Ok, Chitongo, né? A outra, assunto mensalidades. Nas finanças, tu podes pagar mensalmente. E chega quase no final do curso, ou depois de 2, 3 anos, dizem que tu estás a dever mensalidade do primeiro ano. Mas tu pagaste. E sabem muito bem que não é fácil tu conservar o quê? Os recibos. Porque alguns estão a ver na casa de renda, alguns que sofreram com cheias, perderam aquilo tudo. Então, a cada ano, vá pedir o extrato, ou a cada semestre peça o extrato. Por isso que nas algumas faculdades, Boaventura, eles não te dão extrato, começam a contar a história. Ah, porque não tem papel, não tem problema, se não tem papel tem carimbo, né? Que façam por escrito, que tal falando, se eles vão entrar no sistema, né? Que vão conseguir ver que tu pagaste as mensalidades todas. Então, eles vão fazer por escrito. Está falando, estudante X, número do estudante, fez o pagamento de todas as mensalidades e vão colocar também as datas ali. E vão carimbar e assinar. Acabou. Muitos estudantes não estão a terminar os seus cursos porque descobrem que estão a dever 40, 50 mil meticais do valores que eles nem sabiam que pagaram. Porque nas faculdades, hoje em dia, Boaventura, não é fácil e eles nem aceitam você ir frequentar as aulas. Passar para um outro semestre, sim, sem concluir o pagamento. Pagamento. Sim. É mentira isso. Não faz sentido. Eles não aceitam. Tu saís do primeiro, segundo para segundo ano, sem ter pago as dívidas. E eles tem a não questão aceitam. também da precedência das cadeiras. Exatamente. Que eles também não aceitam. Não aceitam, porque no ato das inscrições, eles entram ali no sistema. Como é que tu te inscreveste a cadeira do quarto ano, estás a dever a cadeira do segundo ano? Eles anulam. Então, como é que alguém que está no último ano da faculdade está a dever a cadeira do primeiro ano? Não sabotem a estudante. Não matem o sonho dos estudantes. Não façam isso. Sabemos que Moçambique, para ter dinheiro é difícil. É uma coisa sagrada. Outros estão a desistir. Outros porque perderam emprego, já deveriam ter terminado a faculdade há muito tempo. Conheço alguém que está a dever um dinheiro que nela mesma não sabia, diz que mas eu paguei, só que não tem encontrado os recibos. Está a dever uma cadeira do primeiro ano para alguém que já estava a fazer monografia, mas eles que fez a cadeira, mas não tem no SIGA, porque a cadeira desapareceu, a nota. Não façam isso. Complicado. Frida, só para fechar, né? Últimas considerações. Obrigada mais uma vez, Boaventura Rosa Langa, pelo convite. Quero também pedir a todos que estão a acompanhar este programa, não é? Como sabes, estou desempregada, não tenho emprego, não é vergonha. Vergonha não paga pão. Para aderir aos meus serviços de mestre de cerimônias. Serviços de alta qualidade e tem um bônus de colaia. Falamos lá de algumas glórias, damos um colaia especial. Portanto, podem contactar a MC Frida. Imagina, se eu tiver evento todo final de semana, também ninguém é aqui em Guilherme. Ninguém é aqui a Boaventura. Sustentar o meu filho. Claro. Dar uma vida digna. Claro. Se, na e verdade, ainda contribuir para uma sociedade mais consciente. Exato. Imagina aquelas pessoas, Boaventura, que ligam, me pedem conselhos que nem lhes cobro nada. Divulgando o meu trabalho, podem estar a fazer alguma coisa. Ajudando. Então, vamos ter o hábito de nos ajudar. Ajudem também a Frida Conan. E obrigada a Boaventura Rosa Langa, ao Biquili. É o Biquili? Eu gosto de chamar de Biquilito. É Biquilito. É Biquilito, não é? E um beijo bem grande para todos vocês que continuem ligados à página do Nosso Way. Ok, Frida, obrigado. Boaventura, sim, eu sei que vou interromper-te. Para todos, empreendedores, caro empresário, a página do Nosso Way está a precisar também de uma ajuda financeira. Para quem quiser divulgar os seus serviços, pode vir à página do Nosso Way. Está com uma tabela promocional, uma tabela também negociável para você deixar ficar a sua empresa na página do Nosso Way. Megas, não está fácil. Não é fácil, Megas. Estúdio. É uma dor de cabeça. Dor de cabeça. A cada convidado tem que ser oferecido água. Sai do que? Do bolso. Combustível. Recorda aquela vez quando nós fomos para Mosal, Boaventura, foi assunto combustível. E não foi aqui perto.
Então, menos empreendedores, médios, grandes, podem divulgar os vossos produtos e serviços aqui na página do Nosso Way. Não fique preocupado com voz off. O Boaventura faz voz off, eu também faço voz off na edição. E a amba edição. Vídeos, também aqueles vídeos mesmo, para publicidade. É só entrar em contato com o Nosso Way. Vai ganhar também um pacote especial e terá uma assessoria. E obrigada pelo convite. Muito obrigado, Frida. Obrigado por falar desses assuntos que são importantes e quero mais uma vez deixar claro que estamos abertos, sim, o que a Frida estava mesmo a dizer, estamos abertos a parcerias e estamos a precisar disso, por acaso. Iniciamos recentemente uma campanha para a construção de um estúdio e estamos mesmo neste corre-corre a precisar de apoio de empresários. E para quem sente-se a perder em apoiar assim, pode fazer como a Frida estava a dizer, traz-nos alguma publicidade, nós vamos publicitar algum negócio, alguma empresa e todos nós saímos, portanto, a ganhar. E acima de tudo, as pessoas que precisam de ajuda, as mulheres que precisam de acompanhamento é que saem a ganhar porque podemos continuar a fazer o nosso trabalho, que é ajudar as pessoas. Então, está aí a mestre de cerimônias, Frida Conuani, estamos aqui nós também para o servir da melhor forma possível. Os nossos contactos estão aí, aparecem na descrição, pode contactar-nos em caso de dúvidas e vamos todos contribuir para uma sociedade melhor. Conversamos hoje com Frida Conuani, próxima edição vamos estar aqui com mais uma mulher. Um abraço a todos, até o próximo Nosso Way.